José Raian, estou no projeto como dinamizador jovem da Fiocruz lá em São Paulo. Eu sou Everton Santana, sou pesquisador de campo da Fiocruz Amazônia, também em Manaus. Foi uma experiência muito exitosa, porque a gente teve contato com jovens que estão dentro das escolas, com profissionais de saúde e de educação. Então a gente pôde entrar em contato com essa realidade de saúde, de prevenção, no território da escola. E todo esse processo é um aprendizado muito importante para que a gente entenda um pouco melhor o PSE na ponta, que é algo que a gente busca na efetividade das nossas projetos. As importâncias que mais foram visíveis foram com os adolescentes dinamizadores, né, que eles relataram que perderam mais a timidez, que passaram a atentar o que são problemas sociais, que de fato pode afetar a saúde e a vida escolar deles, tanto no âmbito da escola, dos muros, da questão da escola, quanto no bairro, na comunidade, na vida particular deles. Isso eles relataram muito. Nós usamos o material principal, que foi o guia de jogos e educação equipares, já que o objetivo do projeto é a educação equipares, estimular esse adolescente nesse campo de protagonismo, autonomia, participação juvenil. A gente fez dentro dos diversos temas, com oficinas que eles próprios escolheram, e acredito que foi um resultado positivo e significativo na vida deles, que através desse trabalho que a gente fez, a gente vai conseguir, sem dúvida, sensibilizá-los para não preconceito, para não estigma, para que cada vez mais a escola se torne um espaço inclusivo e participativo. Continuando na formação também, a gente tentou usar uma linguagem mais próxima da realidade deles, que eles pudessem sentir à vontade também para perguntar, tirar dúvidas, falar as experiências que eles têm na vida. Isso aproximou muito, tanto eles da gente e eles dos outros adolescentes da escola. E além disso, eu acho que é importante destacar que os adolescentes que foram selecionados como bolsistas das próprias escolas ajudaram nesse processo de amadurecimento dessa proposta, porque foi através dele que os jovens mais se identificaram e puderam tornar mais efetivas as ações dos guias. Porque com a educação equipares, sem dúvida, como o principal estimulador de reflexão do protagonismo, da autonomia e da participação, é que os jovens vão, sem dúvida nenhuma, estar mais envolvidos no projeto. Mas a oficina a gente seguiu a recomendação, a sugestão que temos no guia, que fala de adolescência, juventude e participação, com os temas de álcool e drogas, gêneros, sexualidade, diversidade sexual, raças e etnias, prevenção da STDs, HIV e AIDS. A gente reunia com eles, né, e cada fascículo traz mais 6 oficinas de sugestão. E eles escolhiam uma delas e faziam um treino com eles, né, discutia muito, para eles tirarem dúvidas totais, para quando eles chegassem na sala de aula, já estarem mais seguros, né, de todo o procedimento, de toda a metodologia. Isso foi interessante porque eles conseguiram realizar sozinhos as oficinas. Só que 90% eles conseguiram realizar sozinhos, com os outros adolescentes. Que essa era a finalidade. Leitura com eles e trabalhou bastante essa metodologia para que eles tivessem acesso às oficinas e às metodologias que poderiam vir a ser ferramentas de trabalho quando a gente fosse para esses temas específicos. Obviamente que os guias eles não esgotaram todas as possibilidades de discussão e reflexão sobre os vários temas que o espaço escolar hoje precisa de reflexão, mas temas novos ou temas que eles mesmos propuseram que condizem ou que são relevantes para a realidade no momento em que a gente esteve na escola, sempre a gente procura trabalhar o máximo de esgotar possível as dúvidas e os medos que eles têm. Eu acho que a pesquisa ela pôde trazer um pouco para nós a realidade que eles hoje estão vivenciando na escola, que a escola precisa se reinventar no aspecto da metodologia e da formação dos próprios professores. Os próprios alunos precisam ter mais autonomia e ter mais direito de participar das atividades da escola. Eu acho que não adianta só a gente estimular espaços para que eles tenham autonomia para o debate, mas é importante qualificar esse debate, fazendo com que eles entendam a importância da
participação deles no projeto de saúde na escola? O desafio de perceber um contexto macro, né, um contexto político macro, que influencia em alguns momentos positivamente, outros negativamente, na vida desses estudantes, na vida da família deles, no funcionamento da escola, E pensar também a questão da juventude e adolescência, né, não pensar uma questão só para o futuro, a adolescência, a juventude, é o futuro da nação. Não é agora, é aqui, é o presente, é trabalhar com essa juventude que está aí, respeitar as demandas deles. Olá, eu sou Rafaela, sou da Regional do Rio de Janeiro. Olá, eu sou Rafael, também da Regional do Rio de Janeiro. Como a gente sempre pontua, né, foi contemplador, porque a gente agregou conhecimentos, a gente levou as nossas vivências enquanto jovens atuantes em alguns movimentos para dentro da escola. Troca rica, porque a gente conseguiu literalmente fazer uma educação entre pares, né? A gente teve total liberdade com os jovens através do guia, estar com eles trocando diretamente, deixando eles contemplarem, serem contemplados com a vivência deles enquanto jovens na escola. E eu acho que a partir da vivência deles, discutir assuntos que são caros para a juventude de uma forma geral. Sexualidade, gênero, álcool, drogas de uma forma geral. A possibilidade de discutir com jovens, enquanto jovens, assuntos que interessam a jovens, é uma possibilidade que a gente não tinha visto em outros lugares. Né? Na escola em si, a gente via muita dificuldade dos alunos estarem inseridos diretamente com os assuntos que surgem na escola, né? As demandas dos próprios jovens na escola, que não existia um diálogo entre a coordenação dos alunos. Os alunos tinham um pouco de receio de como levar algumas demandas deles para a gestão. E a gente faz jovens se expressarem de formas mais tranquilas, sem saber como lidar com eles. Então a gente abriu um pouco dessa oportunidade, dessa interlocução dos alunos com a direção e vice-versa. E eu acho que também mostrar uma outra perspectiva de educação, assim, onde eles não são livres para falar o que eles querem. E aí a gente sentava numa mesa, inclusive com a Maria Rita, que é pesquisadora de campo, e era muito bom ver que eles se sentiam à vontade de falar baixinho algumas coisas. Hoje eu fiz. Pode falar, sem medo. E, bom, somos jovens, a Maria Rita é jovem há mais tempo. A possibilidade deles irem se expondo cada vez mais, de construírem vínculos para uma espécie de suporte que a gente não teve. Na verdade, a principal mudança é o nosso suporte, né? A ideia de que a gente pode oferecer a eles um suporte que a gente não teve. E na comunidade, assim, por a nossa escola ser uma escola integral, o jovem não tinha tempo, quando saía, de conhecer o próprio entorno da sua escola, do contexto. Então, assim, através de uma mapeamento falado que a gente fez para uma festival do Tiro, a gente pôde ir com eles, sabe? Eles conhecerem o espaço deles, não só o espaço físico, mas a barraquinha da senhora que vende doce. Então, assim, eles puderam conhecer através do diálogo sem estar presente no contexto que eles estavam inseridos. Assim. Então, tiveram. Na verdade, a escola não tem só alunos daquela região, vem alunos de diversos locais do Rio de Janeiro para uma dessas escolas, então deu oportunidade de eles conhecerem o contexto da escola. Assim, a gente não formou primeiro para começar a atuar. A gente começou a formação e aí surge um evento, vocês podem participar e eles podem, e isso é muito bom, assim, de vez vamos fazer sábado solidário, vamos fazer festa da primavera. E na interlocução, acho que se a gente tivesse resumir a formação deles, é na interlocução entre diversos atores, a gente, a comunidade, a coordenação, a própria escola, e alterar, a possibilidade de alterar e ir alterando ao longo do processo a percepção deles de um cenário, de um território que eles estavam inseridos. Desnaturalizar aquilo que era natural no primeiro momento. A gente teve a questão da formação em si, a gente teve esse primeiro momento, né, de conhecer o assunto que ia ser trabalhado nessa época. Por mais que eles dissessem, eu conheço sobre raça e etnia, mas na informação legitimizada não tinha muito esse embasamento de informação. Então, a gente primeiro fez esses encontros mais falando sobre as temáticas mais destrinchadas, assim, mais com detalhes, mais com exemplos e tal. E a partir da vivência deles, assim, discutir os conceitos, por exemplo, de identidade de gênero, orientação sexual, a partir da vivência deles, porque isso está de alguma forma na mídia, nos meios de comunicação, mas nunca a partir da vivência deles, é sempre externo. E aí a gente percebeu que quando a gente tentava mergulhar mais fundo, na verdade eles ficavam patinando um pouco, não tinham muita ideia
de como isso se apresentava, e a gente falava, ah, lembra daquele seu amigo? Então, você não contou uma história assim? E a partir da vivência deles, o que fez com que no final, na última oficina sobre gênero e diversidade sexual, por exemplo, eles mesmos apresentassem pra gente o que eles entendiam sobre identidade de gênero, orientação sexual. Tiveram oportunidades que a gente não teve enquanto estava na escola, né? Então, assim, a importância do projeto, que a gente percebeu, é que o projeto deu a voz aos jovens, sabe? Deu voz a ele expressar o que realmente ele queria sobre aquele assunto, ouvir sobre aquele assunto. A gente não chegou a carregar, vamos fazer uma palestra, assim. Foi uma troca, nossa, de jovem para jovem, isso é muito legal. Abriu espaço para eles falarem realmente quem eles são com a gente. Então, essa foi a principal oportunidade que o projeto deu, de falar de jovem para jovem realmente. E de como ajudar eles assim, a se situarem no mundo. Nós nos ajudamos mutuamente a se situar e pensar, porque é isso, o mundo é um mundo de opressão, de racismo, de machismo, homofobia, misoginia. E aí como que a gente construiu junto alternativas, coisas que a gente às vezes ficava cheio de dedos para falar e eles vinham, não, tem que discutir isso assim mesmo, e reagir ou não reagir. Enfim, a ideia de nos afetar mutuamente para como lidar com o mundo, é isso, com esse dinamismo da vida, sabe? Sou a Bruna, de Porto Alegre. Eu sou a Júlia, dinamizadora de Porto Alegre também. Eu acho que participar desse programa, né, desse projeto, foi bem intenso, assim, eu acho que é isso que define ele, assim. Mas ele foi muito, muito intenso nesse processo, principalmente a partir do momento que a gente estava dentro da escola, assim, conseguindo dialogar com os jovens sobre os temas que são do cotidiano deles, mas que eles não conseguiam problematizar, eles não conseguiam parar para discutir, assim. Então eu acho que a gente conseguiu, enquanto jovem, tá ali falando para outro jovem que ele pode sim falar sobre aquilo e principalmente perceber, assim, eu acho que o mais gratificante, não sei se foi o feedback, assim, ouvir deles, não, a gente gosta de como vocês falam isso, assim, a gente gosta de aprender como vocês falam, assim, que parece que antes eles não conseguiam aprender, parecia que era um problema deles, mas na verdade é que as pessoas tentavam dizer para eles de um jeito que não funcionava, assim, né, então poder falar de jovem para jovem, sobre coisas que nos afetam e afetam o cotidiano deles, assim, foi muito intenso. Assim. Bom, só complementando a fala da Bruna, na verdade, desde o primeiro encontro, em julho do ano passado, eu tenho usado a palavra transformação, ou transformador, né, que eu acho que foi isso, assim, a gente entrou nas escolas, foi bem isso como a Bruna disse, a gente tentava transformar, a gente também se transformou, a gente mudou o nosso jeito de ver diversas coisas, a gente teve que ir atrás de muita informação, a gente passou por um processo muito longo de formação com os jovens, com a gente também, né, eu acho que foi isso, assim, de poder transformar, de ver onde a gente viu os erros, quando eu já tenho trabalhado numa UBS, já tenho trabalhado na gestão do município também e ver os erros, a gente pontuar onde a gente poderia atuar, mesmo quanto mudança, quanto tentar fazer diferente para que esse público seja atingido mesmo quanto ação, quanto resultado mesmo. E acho que é como a Bruna colocou, assim, ver, assim, que para mim foi o mais gratificante do projeto, assim, se sentir como educador, né, sentir como educadora, assim, que eu sou da área da saúde, assim, acho que para eles, ver a gente, jovens, né, 21, 22, 23 anos, falando para eles, mas com conhecimento, que isso estava, sim, ao alcance deles, que eles podem, sim, ter esse conhecimento, né, e que a gente estava ali para ter essa relação de confiança com eles. Eu acho que essa dimensão, assim, do empoderamento, sabe, porque não é só ser educador, é a gente saber que a gente está conseguindo ser educador, conseguindo falar sobre o conteúdo, mas querendo que eles também se emancipem a partir desse conteúdo, assim, então acho que essa coisa de ser educador para um objetivo, assim, o objetivo de empoderar esse jovem, assim, dele se enxergar na gente e saber que ele também pode, assim, sabe? Eu acho que o nosso papel é lá dizer, vocês podem, sabe? Possibilitar coisas para eles, assim, acho que isso não tem 50 oficinas. Em torno de 50 oficinas, né, a gente, enfim, desde o início a gente tentou ler o guia com os jovens das duas escolas, né, a gente encontrou alguns problemas, mas de modo geral, assim, a gente tentou formar eles sobre esses assuntos, né, que eles pudessem, principalmente, saber onde buscar esse conhecimento, né, assim, quanto guia, quanto nós, como dinamizadores, quanto pesquisador de campo, quanto coordenadora do projeto, que eles tivessem, quando tivesse alguma dúvida, que eles pudessem buscar. Tivessem condições de entender que eles podem discutir sobre tudo aquilo no espaço da escola, assim. Então, a gente está falando aqui sobre álcool e outras drogas, e claro que em 4 oficinas a gente não vai conseguir esgotar com eles esses debates, mas que eles consigam, a partir das oficinas, se empoderar e se sentir capazes de falar, não, professor, agora a gente quer discutir sobre álcool e outras drogas, em qualquer uma disciplina que eles tiverem na aula, assim, sabe? Chegar e falar em casa sobre o assunto. Então, quebrar esses tabus sobre os assuntos que não podem ser ditos, eu acho que forma
informar eles sobre tudo isso. Assim. Eu acho que o mais importante do PSE é sim valorizar a escola como um espaço também de saúde, né? Não só como ensino, aprendizado, mas aprendizado quanto saúde também, né? Que a estratégia de saúde da família, ou os médicos, os enfermeiros, ou quem se sentir capaz que possa formar dentro do espaço da escola, para realmente mobilizar eles ali, quanto território escolar mesmo, né? Não só que eles tenham que se deslocar até o posto, porque a gente vê que tem um preconceito ainda de jovens buscando esse serviço, né? Mas que ali no espaço deles, que é deles também, uma apropriação territorial deles, principalmente nos bairros mais vulneráveis, né? Que acho que foi, assim, que eles se sentem excluídos, marginalizados mesmo, que ali é o espaço deles, que ali eles têm direito a tudo, né? Assim, quanto saúde, quanto educação, quanto direito, quanto social mesmo.